Olá, vamos a uma aula de introdução, né, o que é orçamento de projetos. Bem, o orçamento de projetos nada mais é que o levantamento dos custos, diretos ou indiretos, necessários para se executar tal atividade, né, executar um projeto. Esse orçamento você pode fazer de uma forma geral, né, uma estimativa com base em um projeto passado similar, de uma forma detalhada, né, por cada etapa desse projeto, ou de uma forma estimada por cima daquilo que você tem em bibliografias, tá? Então, o que que a gente usa geralmente? Quando a gente tem um projeto que é muito similar àquele que a gente já executou no passado, você utiliza o que executou no passado como referência para se fazer esse orçamento preliminar. Lógico que os custos unitários, né, seja de insumos, de pessoas ou equipamentos, eles têm uma variação ao longo do tempo, né? Você tem uma inflação que faz com que esses custos aumentem ao longo do tempo. Então, a gente utiliza alguns indicadores econômicos, né, para se trazer esse preço que foi orçado no passado, orçado ou executado, para um valor presente. Tá? Isso aí nós vamos ver na parte lá de orçamentação. Então, vamos por etapa. Né? Pegando aqui o que, que a bibliografia nos fala do que é um orçamento de projetos. Né? Orçamento de projetos é um plano financeiro detalhado que descreve todos os custos estimados necessários para concluir um projeto específico. Ele inclui recursos como materiais, equipamentos, mão de obra e outras despesas relacionadas. Aqui, um conceito básico, né, no ambiente da construção civil, por exemplo, que é o exemplo que nós vamos utilizar nesse curso, né, a construção de uma casa unifamiliar. O que, que a gente tem de materiais? A gente pode colocar tijolo, brita, areia, né, tubulação, fiação elétrica, concreto, enfim, equipamentos, né? Pode ser uma retroescavadeira com caminhão para fazer uma terraplenagem, pode ser um compactador de solo manual, a gasolina, né, ou a diesel, pode ser uma bitoneira elétrica ou a diesel, né? Aí em equipamentos você pode separar, distinguir o que é equipamento e o que é ferramentas, tá? Ferramenta pode ser uma enxada, uma alavanca, uma cavadeira, um martelo e outros, né? A mão de obra, você tem dois tipos. A mão de obra operacional, que é o que a gente chama de custo direto, que é o carpinteiro, o pedreiro, o ajudante, o pintor, o encanador, o eletricista. A mão de obra que está ali, que coloca a mão na massa, né, em resumo. É o cara que vai pegar e fazer. E a mão de obra indireta. Quem que são os indiretos? É aquele que não põe a mão na massa, mas coordena, né? É o engenheiro do projeto, é o técnico de segurança, é o encarregado, é o apontador, é o topógrafo, é um eletricista de apoio naquele projeto. Se ele não tiver estritamente dedicado àquela atividade, né, talvez você está construindo 5 casas, por exemplo, e você tem um eletricista que dá apoio aos outros 10, 15, 20 projetos que você tem. Então, esse eletricista ele pode ser um custo indireto. Né? Uma forma de lembrar muito de indireto, ele pode ser aplicado um custo 100% naquele projeto, ou pode ser aplicado um custo parcial àquele projeto. No caso de um engenheiro civil em pequenas edificações dentro de uma cidade, né, ele não necessariamente precisa executar apenas uma edificação, né, acompanhar uma obra. Ele pode acompanhar duas, três, quatro, enfim, várias obras. Então, o custo unitário dele, o custo mensal ou custo hora, ele não precisa ser aplicado 100% naquele projeto. Tá? Então, vamos continuar. A importância do orçamento de projetos. Né? Melhor organização, previsibilidade de custos necessários para a execução, é o que nós falamos. Todos os custos diretos e indiretos precisam ser levantados. Né? Aquisição de todos os insumos, a mão de obra que você vai utilizar naquele projeto, seja mão de obra direta ou indireta, e subempreiteiros também, né? Caso tenha algum serviço específico, que você vai precisar de uma ajuda externa. Reduzir riscos. Continuando lá, reduzir riscos de alteração orçamentária durante a execução, facilita a comunicação entre equipes de gestão de obra, financiadores e clientes. Lógico, quem está te financiando ou quem é seu cliente quer saber exatamente o que você está gastando, se você vai acabar aquele projeto dentro do orçamento e prazo requeridos. Né?
Lembrando lá da nossa tríplice de projeto, né? Você tem um escopo a ser executado, você tem um orçamento e um prazo determinado. Então, qualquer dessa ponta desse triângulo que você alterar, automaticamente você vai ter o próximo, né? Ou os dois, tá? Garante o cumprimento dos prazos e orçamento previsto. Então, isso é de regra básico aí para a gente ter uma boa gestão do orçamento, né? Aí já pensando nessa parte de gestão. Eu peguei ali uma figura na internet que explica um pouco aí do que a gente está falando, né? O input é o que a gente vai dar de entrada, né, para se elaborar esse orçamento e futuramente acompanhá-lo. Então, é estimativa de custos, escopo, cronograma, riscos e recursos. Estimativa de custo, orçar o que é necessário para ser executado. Escopo, ter definido exatamente aquilo que você vai construir. Se é uma edificação, se é um prédio, se é uma ponte, uma escola, se é um casamento, uma festa de criança, né, você tem que ter um escopo bem definido daquilo que você vai executar. O cronograma é o prazo, né, quando que você vai iniciar, qual que é seu período de execução, quando que é seu término previsto. Os riscos, quando é risco, a gente fala em risco das duas partes, tá? Ou positivo ou negativo. Geralmente, quando a gente fala em risco, são coisas ruins, mas você tem os riscos de oportunidade. Então, aquilo que você aponta como um risco ou ruim, que pode impactar, seja no prazo, na qualidade do escopo ou no orçamento, você precisa controlar, né, para mitigar essa possível consequência caso esse risco venha acontecer. E aquilo que é uma oportunidade, você precisa controlar, né, e verificar se tem como que essa oportunidade de fato venha acontecer, né, fomentar essa oportunidade, seja uma oportunidade de redução de prazo ou redução de custo, tá? E os recursos, né, são aí os recursos humanos e não humanos, né, equipamentos, ferramentas, próprios insumos também. As ferramentas e técnicas, né, para se elaborar esse orçamento. Opinião especializada, se você vai fazer um orçamento de uma edificação, é ideal que você procure alguém que entenda de construção civil. Se você vai fazer um orçamento de uma subestação elétrica, é ideal que você pegue alguém que entenda da parte elétrica, né, um engenheiro eletricista ou alguém dessa área. Tá? Agregação de custos, verificar tudo ali que pode ser apontado. Análise de reservas, né, aí já entra lá naquela parte de risco. Qual o risco do seu projeto? Né? Você tem que ter alguma reserva ali, alguma contingência, para caso aquele risco venha a ocorrer, né, você não fique aí desresguardado, né? Eu não sei se é essa a palavra melhor, mas você não fica aí sem ter condições de reaver aquele prazo, ou reaver aquela qualidade do que seu projeto necessita. Revisão de informações históricas. Não é porque você montou um escopo, montou o seu orçamento, montou o seu planejamento, que de fato você precisa seguir isso até o final do projeto. A gestão num projeto é viva. Então você precisa acompanhar, gerir e atualizar sempre que é possível. Tá? Então, para se fazer esse orçamento, você já tem que pensar em ferramentas de deixar fácil daquele que for executar, analisar e atualizar e verificar, né, de fato se aquilo que foi previsto em termos de custo, se vai ser factível a execução ou não. Reconciliação dos limites dos recursos financeiros, né? Verificar se você tem verba para ser executado, como está o seu caixa, como que está seu fluxo de caixa, é um outro tema que a gente vai trabalhar em gestão, muito importante, né? E o financiamento, né? Se esse empreendimento está sendo feito com recurso próprio, com recurso de terceiros, recurso financiado, você tem que fazer ali seu balanço, né? O seu fluxo de caixa, com a previsão daquilo que está sendo executado e quais vai ser suas despesas financeiras, né? E quando que elas vão ocorrer. A sua saída de todo esse processo, né? Seu output, é a linha de base de custo, aquilo que foi orçado, quanto que vai ser executado aquele custo, os requisitos de recurso financeiro, né? O seu desembolso, quanto que você vai precisar do dinheiro, quanto você vai precisar adquirir aquele insumo, como que aquele insumo vai ser pago, se vai ser à vista, parcelado, e atualização dos documentos do projeto. Tá? Voltando, o projeto é uma coisa viva, né? Desde a sua concepção até a sua entrega final,
ele tem inúmeras alterações. E essas inúmeras alterações vão impactar de alguma forma, né? O prazo, o custo, talvez o escopo, né? A gente só tem que tomar cuidado que o escopo seja mantido aquilo que foi pensado inicialmente. Se tiver alguma alteração, que seja uma alteração para melhor, né? Talvez uma lição aprendida no meio caminho, uma nova tecnologia, uma norma técnica que surgiu durante a execução daquele projeto, também pode acontecer. Mas tem que ter essa gestão ao longo desse projeto. A gente vai trabalhar mais na gestão de projetos. Ok? Vamos para a nossa